Fala pessoal, aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futevlogcast. O nosso podcast sempre irá trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Eu vou pedir para vocês seguirem o Futevlog no Instagram, @canalfutevlog. E o tema dessa semana é o seguinte: limite de troca de técnicos no Brasileirão e a rodada do Carioca 2021. Para iniciar, vamos falar sobre o novo limite das trocas de técnicos para o Brasileirão. Com vocês, a informação é de Matheus Aguiar. Olha, de todas as bobagens que a CBF fez, todas as loucuras que a CBF fez, eu acho que essa é uma das mais absurdas, simplesmente pelo fato de se meter na administração de um clube, se meter na forma como um clube deve gerir seu departamento de futebol, porque nada mais é do que isso, se intrometer na escolha de determinados números de treinador, pelo fato do técnico só poder fazer uma troca, e o clube também, né, a CBF, está se metendo na questão envolvendo troca de técnico. Quando a CBF deveria discutir, na verdade, é o calendário do futebol brasileiro, que com os jogos da seleção, mais uma vez esse ano, o campeonato vai ser totalmente prejudicado. Então os times vão ficar desfalcados, o espetáculo vai perder em termos de qualidade, e não é algo que se discute em reuniões. O que se discute em reuniões são coisas supérfluas como essa, que nem deveria ser algo levado a sério, mas foi algo implantado pela CBF, imposto pela CBF. E os clubes enfiam a viola no saco, não fazem nada, não se intrometem, não falam absolutamente nada, principalmente na questão do calendário, porque devido à Copa América e às eliminatórias da Copa, a gente vai ter o campeonato pela metade desfalcado, tanto pelos jogadores da seleção brasileira como os jogadores que atuam aqui e jogam por seus países. E isso prejudica também os treinadores, porque se o treinador tá num time, recebe uma proposta para outro e depois recebe uma outra proposta, isso prejudica o cara, porque o treinador tá trabalhando, nada mais profissional que receber uma proposta e trocar de clube. Assim como a gente troca de empresa, trocaria de empresa se recebesse uma proposta. Isso é natural, isso é normal, mas a CBF se mete tanto na administração de clubes como na gestão de carreira de treinadores, inclusive nessa parte também. Outra coisa, uma última coisa que vale ressaltar é que muitos times, provavelmente já pensando no Brasileirão, devem mandar treinadores embora durante os estaduais, não tendo tanta paciência como teria em outros anos. Chegamos a mais uma vez ao quadro Fala Torcedor, e essa semana tivemos o clássico carioca entre Vasco e Fluminense. Cris Martins trouxe torcedores das equipes para falar um pouco desse confronto. O Fala Torcedor de hoje destaca o clássico da última terça-feira entre Vasco e Fluminense, que terminou empatado em 1-1. Como é de costume nos clássicos, convidamos dois torcedores para falar um pouquinho de cada time. Fala aí, Felipe, o que achou da atuação do Vasco? Falar um pouco do jogo de terça-feira, do clássico Fluminense e Vasco. Falar um pouco do Vasco. O Vasco ele veio com uma formação até que surpreendeu um pouco, né? Esse 4-4-2, colocando um pouco mais de força no meio. E é uma formação que eu gosto e que faz com que o Vasco consiga neutralizar um pouco mais o ataque adversário, né? O ponto negativo do jogo em relação a essa formação é que o Zeca, né, os laterais, eles sobem pouco. E com essa subida a gente tem poucas jogadas de linha de fundo, onde o Zeca ele estava fazendo isso muito bem e arriscando muito chute de fora da área, que tá sendo um ponto forte do Vasco também, esses chutes do Zeca de fora da área. Outro ponto negativo em relação ao Vasco é a zaga, né? A gente conseguiu fazer o gol no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada até boa, deu uma ultrapassagem boa do Andrei, um cruzamento, né? Que bateu cruzado e o Cano fez o gol. Mas logo no início do segundo tempo, a gente tomou um gol de bola parada, que é o que vem acontecendo muito em todos os jogos do Vasco. A gente está tomando muito gol de bola parada. Então isso causa um pouquinho de preocupação, né, para os torcedores. E o ponto positivo de ontem, para mim, além das boas subidas, né, no meio campo, foi a entrada do Figueiredo e do Laranjeira,
que deu uma dinâmica boa ao meio campo, soltando mais o Andrei, soltando mais o Matias, deixando que eles chegassem bem no ataque, né? Então foi um dos pontos positivos. Foram essas duas entradas aí e a forma que o Vasco jogou o segundo tempo também foi bem interessante. Tá? Meu nome é Felipe, falo para o Futvlogcast. Agora a atuação do Fluminense com Gabriel. Fala galera, hoje eu vim falar um pouco sobre o jogo Vasco e Fluminense, né? Vou falar um pouquinho do Fluminense aqui, fazer algum breve comentário. O Fluminense, com exceção do Frazan, entrou com o time considerado titular, entrou com 4-3-3 clássico, com o Luca e o Luiz Henrique aberto pelas pontas e o Fred no meio. O primeiro tempo foi um jogo morno, onde o Fluminense só assustou com a tentativa de gol olímpico do Vovô Nenê, mas até o gol do Vasco o time não havia comprometido. Após a falha de marcação do Egídio e do Frazan, como sempre os dois, o Vasco abriu o placar e aí a gente foi para o segundo tempo de desvantagem. Entramos bem ligados no segundo tempo, empatamos logo no iniciozinho com o gol do Frederico, mas desperdiçamos algumas chances, né? Depois disso o Vasco mandou no jogo, criou as melhores oportunidades e graças a Deus a gente saiu com esse empate. Os pontos negativos é que o Roger já começa a incomodar parte da torcida, né, com essa insistência no Frazan e no Egídio, tendo o lateral Jefté da base no elenco, né? E Egídio e Frazan não tem condição alguma de vestir a camisa do Fluminense. Esses dois aí, pelo amor de Deus. Ponto positivo, a gente tem o Marcos Felipe, né, que tá agarrando muito. Tem os dois moleques da base que estão entrando aí, o Kaique e o Gabriel, né? Eu acho que eles vão ajudar muito esse ano aí a gente na Libertadores e no Campeonato Carioca. Então é isso, meu nome é Gabriel e eu falo para o Futvlogcast. E esse foi o Fala Torcedor de hoje. Eu sou Cris Martins para o Futvlogcast. Agora é a vez de destacar o Flamengo. Felipe Quintanilha vem com seu destaque de Flamengo versus Bangu. Em ritmo de treino. Assim pode ser definida a vitória da equipe rubro-negra sobre a equipe do Bangu, na última quarta-feira no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Num jogo em que contou com o retorno de suas principais estrelas, o Flamengo não teve dificuldade para bater a equipe da Zona Oeste. A equipe rubro-negra empilhou diversas chances e continua com o mesmo defeito da última temporada, que era perder muitos gols na frente do goleiro adversário. O Flamengo fez o que quis com o Bangu, massacrou a equipe pequena o tempo todo e não deu chance ao adversário. Os gols marcados por Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique demonstram a superioridade do Flamengo sobre a equipe alvirrubra. O Flamengo continua se preparando com os jogos do Carioca para o confronto mais importante da temporada até o momento, que é o jogo contra o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil, em que reúne o campeão da última Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Felipe Quintanilha para o Futvlog. O Botafogo é a bola da vez. Nuno Júnior faz uma análise tática do confronto entre Botafogo e Madureira que ocorreu nessa semana. Bom dia, galera do Futvlogcast, me chamo Nuno Júnior e vim falar um pouco mais, fazer um overview, né? Um pós-jogo desse jogo válido pelo Campeonato Carioca, Madureira e Botafogo, pela 7ª rodada, né, do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. Então, o jogo começou muito pegado, Madureira com uma linha de 4, uma linha de 5 no meio de campo, que é o time que vem para jogar por uma bola. Essa uma bola acabou acontecendo, com 20 minutos de jogo sobra uma bola na área, o centroavante que não tem nada com isso, o Luiz Paulo, bom centroavante, acaba marcando o gol e o Madureira se fechou, mais do que já veio, né, com essa proposta, fazendo o gol no começo do jogo, no primeiro tempo, com 20 minutos, se fechou mais ainda. E dali em diante foi um jogo de ataque contra a defesa, o Botafogo martelando, com mais posse de bola, mais volume de jogo. Destaque para Matheus Friso, primeiro volante do Botafogo, muito bom jogador, tem muita visão de jogo,
trabalha com a perna esquerda na construção da jogada, na primeira construção da jogada ali, saindo pro jogo, chega bem na frente também. Muito bom jogador, Matheus Fiso, do Botafogo. O outro Matheus Babi, o centroavante, principal jogador, referência. Volta muito nesse time do Botafogo, que joga no 4-3-3, com 2 pontos. Ele volta muito para fazer esse falso 9. Com isso, está jogando muito fora da área, na minha opinião. Mas mesmo assim tentou bastante e acabou na base da força ali, fazendo 1-1 e empatando o jogo do Botafogo, né? A questão do Botafogo, do time do Chamusca, assim, um ponto positivo é a recuperação, né? Contra o Nova Iguaçu eles viraram e agora conseguiram força para poder empatar. Um ponto negativo do Botafogo é a jogada aérea. Tem tomado muito gol de jogada aérea, de bate-rebate dentro da área, os zagueiros às vezes se atrapalham. Isso é um quesito que pode ser melhorado. Do lado do Madureira, o tricolor suburbano continua invicto na competição, mesmo após a saída do Toninho Andrade pelo Alfredo Sampaio. O time continua na mesma pegada, uma organização defensiva muito boa, conseguindo trabalhar a bola quando tiver uma posse dela. E tem tudo para ser uma das surpresas aí. Já é uma das surpresas, tem tudo para ser um concorrente ao time grande na linha de chegada desse Campeonato Carioca. Meu nome é Nuno Júnior e esses foram meus comentários. Muito obrigado, galera do Futvlogcast. Tamo junto. Chegamos ao final do episódio de hoje. Esse é o Futvlogcast, o podcast do canal Futvlog. Siga a nossa página no Instagram, @canal Futvlog, e o nosso canal no YouTube, Futvlog. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo programa.